Fala, meus amigos, beleza? Olha que doideira. Um grupo de mulheres que se dizem de direita e que atuam na política querem entrar nos Estados Unidos com uma ação contra indivíduos que elas afirmam fazerem parte de uma espécie de gabinete do ódio. Bom, só por esse termo você já viu que elas utilizam um termo esquerdista, que não tem sentido ser aplicado com nós da direita. Mas vamos lá. Elas dizem que esse grupo vem disseminando ataques nas redes sociais e alegam que os autores são brasileiros ligados ao bolsonarismo. Bom, aí já fica uma incongruência, né? Por que mulheres de direita, que se dizem de direita e da política, querem processar brasileiros no exterior da mesma corrente política? Tem sentido isso na sua cabeça? Eu acho que não, e na de ninguém. Mas é isso que pelo menos o G1 está dizendo que vai acontecer. E aí, uma das pessoas citadas na matéria é o influencer Alan dos Santos. Eu estou falando influencer porque foi a palavra utilizada pela matéria do G1, né? Elas citaram Alan dos Santos como alguém que faz parte do gabinete do ódio. O Paulo Figueiredo não foi citado, mas eu acredito que seja também uma dessas pessoas aí. Se fosse na Austrália e na Polônia, a gente já sabia de quem se tratava, não é mesmo? Bom, aí diz que além dos alvos frequentes ser a Michelle, outro alvo também é a senadora Damares Alves e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Bom, se essas três mulheres não podem ser criticadas pelo seu próprio espectro político, eu acredito que é melhor, então, deixar a política, né? Até porque eu não acredito que nem a Celina Leão, nem a Damares Alves sejam boas conselheiras para a Michelle. Tá aí o desastre na vida da Michelle, na vida política, diga-se de passagem, que elas fizeram com a Michelle. Porque a Michelle gravou um vídeo e depois daquele vídeo onde ela aí sim ataca o nosso querido Flávio Bolsonaro, a vida de Michelle só desandou. Primeiro, ela se desfiliou do PL Mulher, né? Da presidência do PL Mulher. Em segundo, ontem nós ficamos sabendo, através do Dantas, que a Michelle está desautorizada pelo presidente Bolsonaro a continuar com a sua campanha para o Senado. Ou seja, a mulher que se aconselha com Celina Leão e com Damares Alves perdeu todo o cacife político que ela tinha. Não é mais presidente do PL Mulher, não vai ser mais candidata ao Senado, e ela ganhou o que com isso? Apenas a rejeição de uma boa parte do bolsonarismo, como mostrou as recentes pesquisas, inclusive ontem, da Atlas Intel. Enfim, se eu fosse Michelle, eu me apartaria dessas duas, porque já provaram que não são boas conselheiras. Então, será que são essas três, Michelle, Damares e Celina, que querem abrir uma ação contra o Alan e o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos? Isso não é atitude de direita, cara. Isso não é uma atitude de quem se diz democrata e respeita o contraditório. Não tem o menor sentido isso que elas planejam fazer, se é que são elas. Eu estou supondo, porque são os nomes citados na matéria do G1. E outra coisa, como eu disse no início dessa minha fala aqui, você utilizar esse termo de gabinete do ódio, sendo que elas sabem que gabinete do ódio, esse inquérito dura até hoje, que é o inquérito das fake news, e nada foi provado contra a direita, e elas utilizam dessa terminologia para designar pessoas do seu próprio espectro político. É o fim da picada, né? É o fim da picada. Mas enfim, vamos ver os desdobramentos disso. Eu sinceramente acho que isso é balão de ensaio. Isso não pode ser verdade. Não pode ser real que essas mulheres queiram processar Alan dos Santos nos Estados Unidos e o Paulo Figueiredo pelas opiniões dele. Você pode gostar, pode não gostar, pode concordar, pode discordar, mas é a opinião dos caras, meu irmão. Deixa os caras falarem. Agora você quer o quê? Meter os caras na justiça porque você não concorda? Aí é demais. E inclusive a própria Damares, quando bota os seus videozinhos na internet agora, ela simplesmente
bloqueia os comentários. Aliás, Damares, me desbloqueia aí nas redes sociais, porque você me bloqueou também. Enfim, galera, é isso. É um absurdo o que essa mulherada está fazendo. Não admitem que o tiro saiu pela culatra e agora querem procurar um bode expiatório. Não vão conseguir, a direita não é otária, não vai cair nessa conversa fiada. É isso, meus amigos. Se vocês ainda não se inscreveram nos meus canais, o Didi News e o Didi RP2, por favor, se inscrevam lá. E deixa aí nos comentários o que é que vocês acham sobre esse assunto de algumas mulheres de direita quererem processar o Alan e o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos.